Então tá. Eu vou colocar o conteúdo aqui. Opa. Vou colocar o conteúdo que tua mãe mandou só pra gente dar uma conversada e já partir para uns exercícios. Tu tentou fazer alguns exercícios? Eu fiz os exercícios do meu livro. É que eu não Ah, tirei foto ótimo. dos exercícios, mas o meu livro tem um feito que eu fiz em aula. Tá. É bom o exercício, porque o conteúdo eu sei, né? É bom a gente sempre pegar o conteúdo, os exercícios do livro, porque o professor costuma pegar exercícios do livro também, né? Então, era uma coisa boa. Mas, Sim. claro que eu tenho um livro, tem vários, na verdade, livros com esses conteúdos. Depois a gente pode fazer uns exercícios. Mas vamos ver Tá aqui, ó. bom. Então a probabilidade, né? A probabilidade é uma coisa que a gente já está acostumado muito, né? O que a gente não está acostumado a fazer conta com ela. Então a probabilidade é uma espécie de contagem de eventos possíveis. Então a probabilidade a gente entende melhor na prática, né? Por exemplo, se eu jogo uma moeda, eu tenho dois eventos possíveis, o cara e a coroa. Só isso, não pode acontecer outra coisa. Se tu for jogar uma moeda, com certeza uma dessas duas coisas vai acontecer, ou vai cair cara ou vai cair coroa. Então, você tem esse espaço amostral, que são as quantidades. E tu tem também o que seria o ponto amostral, que é quais são os eventos específicos, né? Ou cara ou coroa, são dois eventos específicos. Cara é um evento, coroa é outro. O evento, o que a própria palavra significa, o NS, né, é a quantidade de eventos possíveis, dois. Né? E o NA é aquilo que tu quer. Por exemplo, eu vou jogar uma moeda e eu quero que caia cara. Então, quais são as quantidades de eventos que eu quero que ocorra? Um só, cara, e acabou. Então é um evento de dois possíveis. Se eu jogo um dado e eu quero que caia números pares, bem, eu penso num dado e lembro que tem três números pares, o 2, o 4 e o 6, certo? Sim. E um total de seis números. Então tu tem três eventos que tu quer e de seis eventos possíveis. Então a conta da probabilidade normalmente é aquilo que tu quer dividido por aquilo que tu tem. Dá para resumir dessa forma. Tu quer números pares, tem três, de um total de seis números. Se tu estiver pensando num dadinho, né? Pode crer. É sempre isso, é dado, é moeda, é carta, coisa assim. Então, beleza. Tem uns eventos muito doidos aqui. A probabilidade de obter um número menor que 3, por exemplo, né? Se tu pensa num dado, tu tem quantos números menores que 3? O 1 e o 2. Pronto. Então tu tem dois números de 6 possíveis. Quando tu joga um dado, pode cair 6 números diferentes. Então é mais ou menos isso, sempre. Né? Então tá bom. Show, ele vai dar umas outras ideias aqui. E, pô, de um assunto ele foi para um outro, assim, bem diferenciado. 6, a página aqui é 10, né? Ele pulou do 6 pro 10. Não sei, né? Talvez tenha umas coisas aí no meio do caminho, né? Então, só exercícios no meio. Ah, é? E tu fez todos lá ou tentou fazer algum e não deu? Na verdade, esse módulo eu tenho. Não tem na escola, é só videoaula. Sério? Então, eu não tenho os exercícios feitos, eles estão aqui. E tu não fez eles? Não, A gente podia tentar fazer, né? pode ser. Vai que o Eu, prof eu, cobra exatamente o que tá no livro, né? sim. Eu vou só tirar foto para te mandar, então. Perfeito. Agora. Esse assunto realmente é o que mais assusta a galera no ensino médio. Probabilidade é um negócio chato. Porque enquanto a gente tá falando de dadinho, tá fácil ainda, né? É. O problema é quando vai começar a ter umas probabilidades muito loucas de quantas pessoas pode sentar no carro, se a pessoa quer ficar atrás, a outra quer ficar na frente, né? Uns negócios Exatamente. assim. Isso aí é uma desgraça, cara. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade de interpretar, às vezes, né? Às vezes. Mas nós tenta. Tá bom, tem questão de Enem. Eu não quero nem olhar pra questão do Enem. Depois a gente vê se precisar. Odeio questão de Enem. Odeio o Enem em geral. Vamos lá. Joga-se um dado honesto. Bem, vamos jogar um dado honesto então. Deixa eu pôr aqui.
Ó, da teoria básica, o que eu te expliquei já tá ótimo já. Se tu entendeu aquilo que eu falei, tu consegue resolver esse problema. Então o negócio é o seguinte, a minha aula é mais o aluno que faz do que eu. Eu sou Hum. preguiçoso, gosto que o aluno trabalhe. Então, vamos lá. Joga-se o acaso um dado honesto de 6 faces. Um dado normal, né? Que vai de 1 a 6. E lê-se o número da face voltada para cima. É o que a gente sempre faz. Calcular a probabilidade de obter o número 1. E aí, qual é a probabilidade de obter o número 1, você sabe? É, Em cima é sempre a quantidade que tu quer. A quantidade de possibilidades daquilo que tu quer. E embaixo a quantidade total de possibilidades. então é 1 e Isso, 6. porque só tem um lado que é 1, né? 1/6. A probabilidade é 1/6. Ok? Alguma dúvida? Claro que isso aí pode ser escrito Não, como porcentagem também, né? Só que tu tem que dividir 1 por 6 e depois multiplicar por 100. O que dá 16,6%. Então, quando tu joga um dado, tu tem 16% de chance de cair o número 1. Que também seria a mesma probabilidade de cair o número 2, o 3, o 4, o 5. Concorda comigo? sim. Porque é a mesma quantidade, né? Que tem do número 1, tem do 2, tem do 3, tem do 4. Tem uma face só. Uma de 6 faces. Então não é porque é o número 1, né? É porque é um número só. Agora, um número par. Qual que é a probabilidade de você tirar um número par? Já falei essa hoje, né? É 3 e 6. 3 de 6, exatamente. Que é um meio, né? Divide por 3 em cima e embaixo, dá um meio. Que é 50% de chance. Certo? Certo. Vamos para C. Um número maior que 4. É 2 e 6. Um número maior que 4? A 2 de 6? Sim, sim, o 5 e o 6, né? Então tu tem 2 de 6. Isso aí. Um terço. 33,3%. Um número menor que 7. Tu joga um dado que vai do 1 ao 6 e ele tá te pedindo qual que é a probabilidade de um número menor que 7. É 6 de 6. Porque todos os números são menores que 7, né? É, Ou seja, a probabilidade é 100%. Tu pode ter certeza que se tu jogar um número maior, quer dizer, se tu jogar um dado, vai cair um número menor que 7. Pode ter certeza absoluta. 100%. Isso também é o que a gente chama de axioma da probabilidade. Ah, toda, todas as probabilidades têm que dar 100%. Tu nunca pode fazer uma conta onde a soma de todas as possibilidades não dê 100%, tá? tá. E um número maior que 6. Qual que é a probabilidade de jogar um dado e cair um número maior que 6? 0. Zero, exatamente, porque não tem nenhum número maior que 6. Aí, ó, você tá manjando, cara. Tá manjando tudo. Show. Vamos ver a outra. Tem um baita espaço aqui, que desperdício de papel, mas beleza. Questão do Enem. Que delícia. Deixa eu salvar aqui. E aí, tu vai fazer vestibular, Enem, essas coisas? Eu. E na verdade, assim, eu esqueci de me inscrever pro Enem esse ano, porque eu não sabia o dia do prazo, daí eu falei, ah, não, depois eu faço isso. Só que aí eu esqueci. Mas eu ia fazer. Mas eu posso. Na minha escola tem umas provas, tipo. Que não é o vestibular, mas é como se fosse. Um treineiro assim? É, isso daí. Entendi. Aí é só se Então aí tá. você faz. Entendi, entendi. Então, como é que faz essa aí? Me conta. Ai, gente.
É 20 de 100? Ô, louco, mas na lata assim? Como é que você fez a conta? Me conta aí. Ah, não, não fiz, eu não fiz conta, só pensei. Tá ótimo. Alguma conta você fez, senão tu não tinha chegado no número como resposta. Qual foi seu pensamento? Eu li assim, se é se uma senha é sorteada. Daí tá perguntando qual a probabilidade de ser de 1 a 20, são 100 senhas. São 100 senhas, claro. E aí? É, foi isso que eu Uma senha pensei. sorteada. Qual a probabilidade da senha sorteada ser no número de 1 a 20? Daí tu colocou 20 sobre 100. É, eu acho. Então de 1 a 20 tem 20 números. É. Claro que tem 20 números. De 1 a 20 tem 20 números, é claro. E daí, como tu tem 100 possibilidades, essa aqui, meu Deus, essa aqui é nível. Sei lá, mano. Nível bebezinhos. Crianças de 0 a 4 anos. Pra próxima. Para que continue assim, né? Na prova, por aí vai. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelaram, nossa, revelaram que no biênio 2004-2005, nas rodovias federais, os atropelamentos com morte ocuparam o segundo lugar no ranking de mortalidade por acidente. Tá, mas como assim? Como é que uma pessoa vai morrer na estrada se não for atropelada? Talvez num acidente mesmo, né, direto. A cada, tipo, entre dois carros, a cada 34 atropelamentos ocorreram 10 mortes. Pô, mas na BR? Na BR eu pensei que seria até mais fatal. Cerca de 4 mil atropelamentos por ano, um a cada 2 horas aproximadamente. Hum, caraca, um a cada 2 horas? O que é isso, mano? É um a cada 2 horas. É, o Brasil é bem grande, né? De acordo com os dados, se for escolhido aleatoriamente para a investigação mais detalhada, um dos atropelamentos ocorrido no biênio de 2004-2005, a probabilidade de ter sido atropelamento sem morte. Então, ele te deu informações do com morte. Quanto vai ser o sem morte? Tá bom? Tem muitas informações aí. Agora é contigo utilizá-las para, né, usar o que você precisa aí. Os dados numéricos são basicamente esses. Mas então, eu não sei nem por onde eu começo. Começa com o básico da probabilidade. Probabilidade é aquilo que tu quer dividido por aquilo que tu tem. O número da quantidade das coisas que você quer dividido pelo total. Então, o que que tu quer? Tu quer a probabilidade de ter sido atropelamento sem morte. Então, tu quer atropelamento sem morte. Quantos atropelamentos sem morte teve? 24. 24. A cada 34 atropelamentos ocorreram 10 mortes. Então, se 34 atropelamentos rolaram e só teve 10 mortes, 24 não rolaram morte. Certo. Nessa mesma lógica foi o 34, concorda comigo? 30. Não, Aqui, tá, tô 34. pegando esse dado aqui, meu. Então, o que é isso? Atropelamento sem morte. Atropelamento. Então, como probabilidade é o que tu quer, pelo que tu tem, o que tu quer é atropelamento sem morte, que na lógica é 24, e o que tu tem é os atropelamentos totais, que na lógica aqui é o 34. Aí você pode estar pensando, tá, professor, e esse dado dos 4 mil atropelamentos por ano, um a cada 2 horas, vai usar para alguma coisa? Não, não vai usar. Às vezes ele joga um dado Ah, que não tá. serve para nada. Então, é assim, Entendi. cara. Enem é assim e tem que interpretar a questão, sacou? Então tu usa o que tu precisa, o resto tu joga fora.
física, isso acontece muito, por exemplo. Quando tu vai fazer questão de energia lá, tu normalmente não precisa dar massa, mas ele sempre dá massa. Daí o aluno fica se perguntando, ai meu Deus, onde que eu coloco essa massa? Daí já era o vestibular, não usa massa para nada. Tá bom? E aí, qual é a resposta? Sendo que não tem nenhuma que é igualzinha a isso ali, né? Mas não significa que tá errado. É, é verdade. 2 por 2. Tu tem que simplificar essas frações, né? É, Então, simplificar a fração é ir dividindo elas. Sabe fazer isso? Achar a fração equivalente? sei, é que eu tô tentando achar alguma que Pode tenha aí na começar dividindo resposta. por 2 em cima e embaixo, né? Sim. Dois, três, 2 por 6. É 12. A letra E Oi. 12? é 12 e 17? Dividido por 2 em cima e embaixo, ficou 12 em cima, 17 embaixo. Isso mesmo, 12 e 17 avos. Show de bola. Perfeito. Viu de boa, né? Bem de boa até, quando a gente para pra pensar. É. Claro, com ajudando aqui, né? Fica fácil. Não tava de boa até agora há pouco. Mas é assim, matemática tem disso. Matemática tem disso. Então, ó, vamos para a próxima parada louca aqui. Opa, outras coisitas aqui. Interseções. Aqui. União de eventos. É isso, né? Página 10, tá? Show, minha amiga. Agora o negócio é o seguinte: às vezes a gente vai tratar de eventos que se intersecionam. Por exemplo, professor, que coisa estranha esse monte de bola colorida, o que isso tem a ver com coisas reais de probabilidade? Imagina o seguinte, imagina que tu tá na escola e todo mundo na tua sala, né, participa de uma pesquisa sobre praticar esportes. Daí tem gente na tua sala que não pratica nada, tem uma parte da sala que pratica vôlei e uma parte que pratica futebol, né? O que que acontece? O A poderia ser, por exemplo, a galera que pratica vôlei e o B que pratica futebol. Só que sempre tem aquela galera que não pratica nada. Ou seja, que não tá dentro das bolas. Estaria dentro do quadrado aqui. Que não pratica nem A nem B. Nem Certo. vôlei nem futebol. E por acaso também existe aquelas pessoas que praticam os dois. Tanto futebol quanto vôlei. Então elas apareceriam aqui dentro, nessa região de interseção das duas bolas, certo? Tudo bem até aí? Sim. Ou alguma dúvida? Então tá bom. Show de bola, então. O que acontece é o seguinte, né? Se a gente está pensando na união das pessoas, ou seja, calcular a quantidade ou a probabilidade da união, ou seja, a probabilidade das pessoas que jogam ou vôlei ou futebol, você pode fazer uma conta básica de soma de probabilidades para isso, ou de soma de quantidade de pessoas. Mas imagina que você joga futebol e vôlei. Daí a gente vai contar a probabilidade das pessoas que jogam futebol, você entrou nessa conta. A probabilidade das pessoas que jogam vôlei, você entrou aqui também. Então, você entrou 2 vezes na conta. Você está estragando a conta, entendeu? Não dá para fazer Certo. isso. Não dá para contar 2 vezes as pessoas. Então é por isso que esse aqui a gente chama de teorema de Bayes, né? Quando a gente está na faculdade.
nesse teorema de Bayes, a gente sempre diminui a interseção. Ou seja, você soma a quantidade de elementos do grupo A mais a quantidade do B, porém você subtrai a interseção. Subtrai quem está em A e B. Porque, tipo, tu já foi somado aqui e já foi somado aqui. Você tem que ser subtraído uma vez para tu entrar uma vez apenas na conta, né? Senão tu vai entrar duas vezes na conta. Isso tá errado. Não faz sentido contar duas vezes a mesma pessoa. Então você tem que cortar uma vez ela. Você diminuiu aqui as pessoas de interseção uma vez. Elas então entram na conta uma vez só. Ok? Tudo bem? É. Isso você aprendeu lá no começo do ensino médio, lá no primeiro ano, tá? Então é uma coisa assim, tranquila. Beleza. Vamos lá. Deixa eu. Me manda os exercícios essa parte, né? Senão. Ah. Hum. Nossa, foto ficou pequenininha. Tem certeza que isso. Sim, página 11, né? Cada um de ver a 10. Mas aqui tem os exercícios. Ele fez aqui, né? Que é essa parada de subtrair coisas. Tá, cara, tá meio ruim esses exercícios aqui dessa que tu mandou dessa vez. Eu vou bolar eu mesmo meu exercício, tá? Tá bom. Então, vai ficar mais legal que os do teu livro. Ó, imagina a seguinte situação, olha só que legal. Essa que a gente estava falando mesmo. Suponha que numa sala de 40 alunos, só cada sala, 10 alunos praticam vôlei, 20 praticam futebol, 5 praticam os dois. O resto não pratica nada. Tá. Calcule a probabilidade de escolher aleatoriamente. É sempre isso, né? Probabilidade é sempre aleatória. Um aluno que pratica os dois. B. Calcule a probabilidade de escolher um aluno que pratica ou futebol ou vôlei. C. Calcule a probabilidade de escolher um aluno que pratica apenas vôlei. Beleza? Tá. O que você precisa para isso aqui? Você precisa fazer aquele. Tá. Tem uma outra pergunta maravilhosa aqui, para finalizar. D. Calcule a probabilidade de escolher aluno que não pratica nada. A galera que fica na educação física mexendo no celular, tá ligado? Então, qual que vai ser aqui? Vamos ver. Bem, a probabilidade de escolher aleatoriamente um aluno que pratica os dois é bem direta, né? Porque ele fala no enunciado sobre os alunos que praticam os dois. E aí, será que você consegue me responder, então? 5 de 40. 5 de 40, exatamente. Na lata, né? Não precisa nem pensar nada. Essa aí ficou de boa. Só que aí que tá, né? Isso que tu calculou tá certo, perfeito. Nada a acrescentar. Mas temos umas coisas interessantes aqui sobre isso. Naquele teu livro mostra bem. Esses desenhos aqui, né? Quando a gente quer a interseção, a gente quer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Desculpa. Esse cara. Com o U pra baixo.
Esse U para baixo significa interseção em matemática, tá? Tá. Então foi isso que tu acabou de calcular. Já calculou a interseção de A com B. Né? Então, na prática aqui, minha amiga, tu pode dizer que o A é o vôlei e o B é o fute. Então, a gente sabe que tem 5 carinhas aqui no meio. Agora surge a pergunta. Eu posso dizer que quem pratica vôlei são 10 alunos? Tipo, quem pratica só vôlei são 10 alunos? É. Uma coisa é praticar vôlei, outra coisa é praticar só vôlei, entendeu? Ah, sim, sim. Tem diferença. Muito bem. Então, não pode dizer. Tu tem que tomar cuidado. Vamos para a próxima pergunta. Calcule a probabilidade de escolher um aluno que pratica ou futebol ou vôlei. O que é praticar ou futebol ou vôlei? É praticar alguma coisa, né? No caso, praticar um ou outro, a gente está falando de união. Então é esse U para cima. O para baixo, interseção. O para cima, união. Beleza? Então a gente teria que fazer essa conta aqui. Teria que ver todo mundo que joga, né, as coisinhas aí, tomando cuidado de excluir quem não joga nada. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Tem que entender quem são esses caras aqui, ó. Eu tava te explicando agora há pouco, né? Esses caras aqui, né, o PA é a probabilidade de quem estava no evento A, ou seja, a probabilidade de quem joga vôlei. Se tu quer calcular PA, tu tem que pensar novamente, né? A probabilidade do que tu quer pela probabilidade que tu tem. E aí? A probabilidade joga vôlei. Quantos alunos jogam vôlei? 10. 10 alunos jogam vôlei, certo? De quantos alunos? 40. 40. Pô, eu sou maluco, né, cara? Eu pedi pra tu me dizer a primeira lá e nem anotei a resposta, mas tu tava certa. 10 de 40. Então deixa eu anotar aqui, 40. Tu me falou, muito bem, que a interseção de vôlei com fute é 5 de 40, né? Que dá até pra tu dar uma simplificada, fica 1/8. Divide por 5 em cima e embaixo, né? E aqui, 10 de 40, pronto. O vôlei é 1/4. E qual que é a probabilidade de jogar futebol, então? Escolher 20, algum aleatoriamente que joga futebol. 20 de 40. De boa. Isso aí. Que também poderia ser simplificado como metade, né? Metade da turma joga futebol. Show. Agora o problema está perguntando aqui. Calcule a probabilidade de escolher um aluno que pratica ou futebol ou vôlei, a união. Então a gente tem que usar essa equação aqui. Vamos lá. Quem que é o primeiro ali? Então, se eu quero a união, tem que colocar primeiro a união aqui do vôlei, união com futebol, ok? Porque união é um ou outro. Isso é união, ou um ou outro. O PV aqui é 1/4, então 1/4. A probabilidade de pegar alguém que joga vôlei é 1/4, a probabilidade de pegar alguém que joga futebol é 1/2, menos a probabilidade de pegar a interseção, que é 1/8. Aí tu pode estar pensando, meu, que monte de droga essas frações para fazer conta, né? Concordo com você. Então a gente vai apagar todas as frações e pegar a outra, aquela que tem 40 embaixo. Porque daí a gente já está com o mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim, né? Entendendo o que eu estou fazendo, Ayana? Sim? Sim, sim. Então, probabilidade de vôlei mais probabilidade de futebol menos a probabilidade da interseção, que tu havia me dito que era 5/40. Sim, a gente vai encontrar quem joga ou futebol ou vôlei. Por quê? Porque, novamente, nesses 10 aqui, tem 5 moleques que jogam. Nessa galerinha aqui, que é a galerinha do vôlei, tem 5 moleques que jogam futebol. Nessa galerinha que é a galerinha do futebol, tem 5 moleques que jogam vôlei. Então a gente tem que excluir eles, senão a gente tá contando eles 2 vezes. Sim. Você sabe somar fração?
Sim. É? Quanto é que dá isso aí, então? Não, calma, não sei, eu fiquei na dúvida. Ué, meu, sério? Daí é triste. É só Mas eu somar, posso não te é? ensinar, claro. Só somar, isso aí. Só que a parte de baixo não soma, né? Ah, não, sim, isso sim. Parte- Eu fiquei na dúvida se era só somar mesmo. Não, é só isso. E aí, a parte de cima fica o quê? É... 25, né? Isso, 25. Isso. Então a probabilidade de tu pegar alguém que joga ou vôlei ou fute, veja que ou é diferente de E. Ou vôlei ou fute é 25 dos 40 alunos. 25 por 40. Tem uma porcentagem aí. Se tu fizer na calculadora, tu descobre quanto é. De toda forma, 25 de 40. Essa é a probabilidade. Então, alguém que joga ou futebol ou vôlei, 25 de 40. Alguém que joga futebol e vôlei, 5 de 40. Veja a diferença. Show, fizemos a B. Agora vamos para C. Calcule a probabilidade de escolher um aluno que pratica apenas vôlei. E aí, será que você consegue me dizer só de ver o enunciado aí? É 10 de 40? 10 de 40, não. Apenas vôlei, não. Porque ali naquela conta, dos 10 moleques que praticam vôlei, tem 5 que Ah, praticam tá. Futebol. futebol também, né? Então não tem muito segredo, né? Se tem 10 que praticam vôlei, mas desses 10, 5 praticam futebol também, então significa que tem 5 que praticam só vôlei, entendeu? 10 menos 5, 5. Tá. Certo? É. Travou aí? Não, Certo? Não tá falei bom. certo. Ah, vamos lá. Sim, sim. É que tá dando uma travada tosca aqui. Vamos lá. Deixa eu continuar. Que agora a última pergunta é muito interessante. Baseado em tudo que a gente falou, né? Tá, vou escrever aqui o que você concluiu comigo, né? Se tem 10 alunos que praticam vôlei, mas 5 desses praticam também futebol, 10 menos 5 igual a 5, ou seja, só 5 praticam apenas vôlei. A probabilidade, então, será. Bom que eu digito rápido, né? Se fosse um professor de 80 anos, que nem esses aí da rede pública, ia demorar 2 anos aí pra eu fazer. Escrever esse texto. Escrever de giz também é pra acabar, né? Os caras são herói. Agora a última. Calcule a probabilidade de escolher um aluno que não pratica nada. E aí? Como é que nós vamos pensar isso? Porque nessa turma aí tem 40 alunos. Mas existe alguns que não praticam nenhum esporte, eu te garanto. Baseado no que a gente fez aqui, será que você consegue tirar as ideias? Deixa eu dar uma reduzida aqui para poder pegar mais a tela. Você está enxergando bem? Ué, 5 não praticam nada. Como é que você sabe? 5. É porque tá no Não tem enunciado. enunciado. Não. Ah, O não. resto não pratica nada, tá escrito. É. Tá, eu fiz a conta. Tu fez a conta e descobriu que tem 5 pessoas que não praticam nada? É. Tá errado. É, tá errado. Veja, praticar nada é não praticar nem vôlei nem futebol, certo? Concorda comigo? Sim. Bem, se esse é o fato, né?
A gente agora há pouco calculou a quantidade de alunos que praticam ou futebol ou vôlei. Até achamos a probabilidade disso. Qual foi a quantidade que pratica ou futebol ou vôlei? É 25 de 40? Isso, 25 de 40. Então, 25 de 40 alunos praticam futebol ou vôlei. Quem não pratica o futebol ou vôlei não pratica nada. E aí, tem quantos então que não praticam nada? 15. 15, exatamente. Então, esse tipo de Hum. problema parece aquelas coisas de internet, assim, né? Pra tu encontrar as respostinhas de pouco a pouco. Mas é isso mesmo. Muita atenção na leitura aqui, que sempre vai ter, claro, né, se não tiver nenhum erro, informação suficiente para encontrar o que está pedindo, tá? Então é isso aí. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu salvar aqui. Uma vez, vou bolar um parecido, tá? Tá. Bem, vou ver se tem algo parecido nas fotos que você me mandou, porque daí a gente pode pegar do teu livro mesmo. Só que tem um monte de coisa aqui. Ó, eu gostei dessa aqui das cores de olhos aqui. E não, óbvio também cor de cabelo. É um pouco diferente. Tá, mas eu acho que é uma boa introdução. Não vai ser uma conta parecida com essa que eu fiz, tá? Mas é lógica que nem a conta que eu fiz. É só aplicar a lógica, tá? Tenta fazer essa para depois eu colocar uma mais difícil. Enquanto isso, eu vou no banheiro, tá bom? Já volto rapidinho. Tá bom. 100 pessoas. Uma delas. Loira. São 10 loiras. 40 loiras. Hum. Loira de olhos castanhos. 30.
Dividir por 20, dividir por 20 dá. Exatamente isso daqui. E aí, conseguiste fazer a conta, descobrir as respostas? Oi. Conseguiu? A letra A deu 40 de 100. Daí eu simplifiquei e deu 2/5. Perfeito. E a segunda deu. Eu fiz 30 sobre 100 mais 20 sobre 100. E deu 50 de 100 e ficou meio. Perfeito. Perceba uma coisa, né? Se a guria é loira de olhos azuis, ela não é morena. Não, peraí. Tá errado. Se ela é loira de olhos azuis, beleza. Ela é loira e tem olhos azuis, 30. Ela não é uma morena de olhos azuis. Uhum. Isso é importante, tá? Porque são probabilidades independentes, né? Não é como na questão que a gente estava fazendo, onde existia uma dependência, uma vez que tinha gente que jogava vôlei e futebol. Aqui não tem como uma pessoa ser loira e morena ao mesmo tempo, né? Então tu com certeza está falando de pessoas diferentes, certo? Beleza. Então, quando a probabilidade é independente, tu pode até ver lá no teu livro, tu pode ter certeza que a soma, que é o que tu fez agora, tu fez uma soma de probabilidade, certo? Uhum. Somou a probabilidade das duas coisas e deu a resposta? Sim. Tu fez isso. Então, tu só pode fazer isso porque elas são independentes, porque tu tem certeza que as moças ali não são a mesma coisa, né? Não são a mesma pessoa. Então, diferente lá no vôlei e no futebol, que tinha pessoas que participavam dos dois. Então, quando tem probabilidades independentes, quando não há interseção entre os grupos, a pessoa não pode ser loira e morena, não pode ter olho azul e castanho ao mesmo tempo. Então, tu pode simplesmente somar. Se não fosse o caso, tu tinha que subtrair, tá bom? Subtrair quem fosse loiro e moreno ao mesmo tempo. Não é o caso aqui. Muito bem. Vamos ver. Bem, as outras questões ali, elas têm uns enunciado gigantossáurico. Eu acho que não é legal fazer umas contas dessas. Eu acho que eu vou pedir uma parecida com a minha, só que com outros números, tá bom? Tá bom. Porque eu tenho certeza que vai cair alguma coisa parecida com o que eu fiz ali. E é mais legal do que esses ali. Então, é assim. Numa empresa tem 50 funcionários. Esses 50, as pessoas preferem PlayStation 5. 10 pessoas preferem Xbox. Ou melhor, 10 pessoas têm, né? Porque preferir, a pessoa só pode preferir um. Agora, ter pode ter os dois, né? Tá. E 5 pessoas têm os dois. Calcule. Probabilidade de escolher. Salvar isso aqui, porque vai estar em todas as perguntas. Probabilidade de escolher uma pessoa tenha os dois. A probabilidade de escolher uma pessoa que tenha ou um console ou o outro. A probabilidade de escolher alguém que tenha apenas o Play 5.
A probabilidade. Eu salvei para não colar, né? Eu não tenho os dois. Beleza? Bem Sim. parecido com aquele, né? Então, É, eu vou fazer o seguinte, moça. Eu vou te mandar o que a gente já fez. A tá gente bom. fez essa, né? Cadê? Tá aqui, eu acho. Eu acho que era essa. Cadê? Meu Deus, cadê? Eu não salvei. Ah, não, eu salvei. Tô comendo bola. Vou mandar só o que a gente fez parecido com esse. Então, tá aqui. Tu pode usar ele como referência. Mas eu tô aqui para te responder qualquer coisa. Porém, tenta fazer o máximo possível sem a minha ajuda, tá? Tá. Para você desenvolver a autoconfiança e perceber as suas dúvidas. E por aí vai, né? É muito importante a pessoa fazer sozinha. E aí, tudo certo por aí? Ah, tá indo, aparentemente. Tá de boa? Você quer que eu vá falando os que eu tô fazendo e falando, ou faço tudo e Pode falo? ser. Fica bem legal, fica bem legal. Pra eu ver se tá indo tudo bem. A primeira eu coloquei 5 de 50. Certo. Daí a letra B é
Eu fiz 20 de 50 mais 10 de 50 menos 5 de 50. Deu 25 de 50. Aí eu simplifiquei para meio. Então metade tem ou um ou outro, né? Isso. Perfeito. Tá. Mais. Aí agora eu tô fazendo. Ah, tá bom. A letra C eu coloquei 15 de 50. 15 de 50, tu excluiu daquelas 20 pessoas que tem o Play 5, as 5 que tem Xbox também, né? 15 de 50, beleza. A letra D são as pessoas que não têm nenhum dos dois? Isso. Tá. É simplesmente tu excluir naquela que tu encontrou ou um ou outro, né? A B deu quanto a tua resposta? Ah, 25 e 50. Isso, 25 e perfeito. 50. Entendeu? Então tu já tá muito bem nessa matéria. Na aula do outro dia, né? Que é na quinta, às 15 da tarde. Quinta. Quinta às 15, a gente faz geometria, tá bom? Tenta também me mandar fotos das questões Tá bom. também, beleza? Então tá bom. Prazer em te Sim, eu já. conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótima Obrigada. noite Tchau. pra você. Valeu.